Informes do Trabalhador Hoteleiro. Informes do Trabalhador Hoteleiro. Pois é, hoje, dentro do Informe do Trabalhador Hoteleiro, nós vamos, além de conversar com o irmão, mas nós vamos primeiro aqui, antes de ler uma matéria aqui do sindicato, que a gente, dentro do quadro Informe do Trabalhador Hoteleiro, nós vamos falar um pouco das propostas do sindicato. Queria dizer que nós estamos no período de database para os trabalhadores de bares, restaurantes e similares, lanchonete, pizzaria, churrascaria, as empresas de fast food. Então a gente queria explicar para os trabalhadores que a convenção coletiva de trabalho que em cada região o sindicato representa o sindicalismo, em todo o Brasil. Nós sabemos que tem a database, que é interessante que os trabalhadores conscientizem que tudo, o pouco que se consegue é através das convenções coletivas. Então o sindicato que não tem convenção coletiva, ele não tem como representar o trabalhador, porque vai ganhar simplesmente o salário mínimo. Já nas convenções coletivas você tem direito a os benefícios, como por exemplo a ajuda de locomoção, prêmio à assiduidade e tantas outros benefícios. Por exemplo, o salário mínimo é 1.621, já o da categoria é 1.653, né, para uma empresa com até 15 empregados. Já a empresa com mais de 15 empregados já é um valor maior. Lembrando que vai ter aumento para os trabalhadores, por exemplo, para você manter as conquistas, que tem as conquistas sociais, se você não renovar a convenção coletiva, você não tem esse benefício. Então, o pessoal que ganha só o piso, né, ele é indexado, é o salário mínimo acrescido de 2,3, a empresa com até 15 empregados. Acima de 15 empregados é 3,3. E lembrando também que se a pessoa ganha salário diferenciado, por exemplo, R$2.000, R$3.000, né? O ano passado a gente conseguiu 5,5%. Esse ano estamos vendo aí, né? Nós vamos dar uma proposta para ver o que a gente consegue. Mas lembrando que esses trabalhadores, eles têm um aumento agora em julho, né? De ano em ano, aí só vão ter no próximo ano. Já o pessoal que ganha o piso da categoria, só o piso é indexado, e aí eles recebem o salário acrescido desses percentuais a qual eu falei. Então é interessante, como eu já li no início, o pessoal ter acesso todas as conquistas e da convenção nova que está saindo brevemente. Eu acredito que até o fim de agosto, lá para o mês de agosto, no meio do mês, já deve ter saído a convenção. E lembrando que ela é retroativa. Se por acaso ela demorar mais um pouco, mas quando sair, o trabalhador vai receber o retroativo. Portanto, era mais ou menos isso. E também reforçando a questão da participação, né? Lembrar que aqui a questão do clube, convidar você para vir para cá para o clube, porque no clube aqui fica bem facinho, aqui na rua Raimundo Marques, número 760, no bairro Dom Expedito. Mas agora nós vamos conversar, como eu anunciei, né? Nós temos aqui a participação do companheiro Francisco. Seu nome completo é Francisco Antônio de Oliveira Silva. Francisco Antônio de Oliveira Silva. A gente conhece como irmão Oliveira. Então quem é que não sabe quem é irmão Oliveira, né? Então eu já dei aqui quem é o irmão Oliveira. E ele vai também, então ele vai falar aqui um pouco, que pode falar da sua participação. Ele que foi diretor do sindicato durante o mandato. Agora ele já está em outra categoria,
mas é uma categoria similar à nossa, querendo dizer, inclusive, que faz parte da mesma categoria nossa, que é turismo e hospitalidade. Então, os nossos companheiros do AC e Conservação são todos filiados à FETRA Nordeste, né? E a Confederação, a FETRA Nordeste, que é a Federação dos Trabalhadores do Nordeste, e a Contrato, que é Confederação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade Nacional. E a gente sempre tem a satisfação de dizer que o irmão dele saiu do Sindicato dos Hoteleiros, mas está em AC e Conservação, que é, viu, irmão, para que você tenha conhecimento, é considerado o maior sindicato dos trabalhadores da nossa categoria, né, Grupo Turismo e Hospitalidade do Ceará, é o Sindicato de AC e Conservação, superando até mesmo o Sintraorto estadual, porque é uma categoria extensa, né? Que também representa, além das empresas de AC e Conservação, também os servidores públicos de asseio de todas as prefeituras, de todo o estado do Ceará. Então, realmente é um dos maiores sindicatos da nossa categoria do Grupo Turismo e Hospitalidade. Então, o irmão Oliveira vai falar, fica à vontade, irmão, é o programa O Show de Domingo e o quadro Informe do Trabalhador Hoteleiro. Você fica à vontade para falar o que você achar importante. Boa tarde, Adalberto, boa tarde, Pepeu, Castro, Herói. Baseado nessas conversas que você fez aí, falou, a gente fica muito feliz em estar aqui visitando o sindicato e a gente conclama, né, todos os funcionários, todos os churrasqueiros, garçom, que trabalham nesta área, a se fazer presente do sindicato aqui, dos hoteleiros aqui, dos garçons, diz sindicato de garçom. Por que fazer parte desse movimento aqui, eu diria assim, desse compartilhamento em termos de estar se divertindo, se alegrando, porque aqui também você vai encontrar o jurídico do sindicato. E como o Carlos estava dizendo aí, muita gente não sabe até que o salário da categoria é 1.621, mas quando parte para o sindicato teve este aumento que é significante, 1.653. E o garçom, o camarada que trabalha nessa lida, ele tem por obrigação de estar consciente do seu salário, dos seus direitos, da sua CLT. Então, se você não estiver atento, e aqui dentro desse domingo, desse sábado de lazer, que fica próximo ao lado jurídico, você fica alienado. E é importante demais, gente. É importante você que está escutando este programa, que o sindicato do Castro, aqui dos hoteleiros, talvez seja o único sindicato, né, que você vai encontrar o rádio, uma programação, você vai encontrar uma área de lazer, você vai encontrar o jurídico, tudo pertinho um do outro. E o Castro nunca se apropriou disso e nunca falou para ninguém desse momento que o sindicato está passando, que talvez seja o melhor momento da vida do sindicato, seja esse que vocês construíram durante muito tempo. E para poder chegar até você que está na escuta, companheiro de profissão, eu me sinto, eu saí do sindicato, mas o sindicato não saiu dentro de mim. Como eu disse a você, eu fiz parte do sindicato em São Paulo, e para mim poder sair da empresa, eu tive que me desligar do sindicato, que sabe que existe uma lei que proíbe essa demissão quando a pessoa faz parte da direção. Existe, eu não sei se existe essa lei, existe. Então, a gente sempre teve inserido nesses movimentos. E se você for olhar ao redor, o seu sindicato muitas vezes pode estar atrelado ao patrão, fazendo talvez acordos escusos para prejudicar os seus benefícios na sua saída ou na sua entrada. Então é importante ter um sindicato que trabalhe nessa questão de conscientização, de ver que os seus direitos estão acima de tudo. Nós estamos aí na luta aí do 6 por 1, 6 por 5 por 2, e querem colocar na nossa cabeça que sindicato e que folga demais prejudica, quebra patrão. Quando foram construídas as leis trabalhistas, os direitos do trabalhador diziam a mesma coisa.
Então é importante a gente estar atento, inserido nesse processo de debate, de discussão, para que a gente venha sempre ter um espaço para poder estar com a família da gente, sempre ter espaço para dialogar com a sociedade, que o nosso direito, acima de tudo, deve ser respeitado. Então, o sindicato aqui está se propondo cada vez mais dialogar com os patrões, com os próprios sindicalistas, com os próprios funcionários, para dar consciência em cabo disso. É importante, viu, Castro? Todo funcionário querer saber por que existe um sindicato. Porque o sindicato é como se fosse o advogado que defende o seu direito. Então, quando você particularmente vai conversar com o seu advogado numa briga com o patrão do seu direito, pode ter certeza absoluta, se não tiver o sindicato, você pode ser, muitas das vezes, lesado pelo próprio patrão. E o sindicato não. O sindicato te formaliza. O sindicato tem um advogado próprio para isso, para poder legalizar todos os seus direitos e você ir finalmente ser feliz. Até a chegar à aposentadoria tão dura que a gente sempre foi adiado, você já imaginou, eu vi uma entrevista de um cidadão dizer que era para a gente estar aposentado com 40 anos, porque com 65 anos, o que a gente vai aproveitar na vida? Então é importante também ter os nossos representantes que defendam essas pautas trabalhistas, para poder, com certeza, a gente estar alinhado nessa linha de raciocínio, né? E eu queria até falar também com a irmã, com a Rádio Voz FM, nós estamos com a programação com o Adriano Imperador, que a gente faz muitas entrevistas, né? Estamos fazendo entrevistas com os pré-candidatos a deputado, e a gente procura dialogar com essas pessoas e o que é que eles defendem. E você, companheiro que está aí nos ouvindo, da Rádio Pinambá, olha o que é que esses seus representantes estão defendendo. Se ele realmente defende o seu lado trabalhador, se ele defende os grandes empresários, a grande corporação, os grandes agronegócios. Com certeza, vocês é a mola que vai resolver o problema da sociedade, é a mola que vai resolver o problema dos seus representantes na nossa sociedade. Veja bem, um representante sindicalista é melhor que um representante patrão. Pode ter certeza absoluta. Irmão, pois, como você bem falou, né, o sindicato, graças a Deus, nós estamos numa fase boa. Graças a Deus, e eu queria só reforçar que todas essas benfeitorias que você vê aqui, né, é com o dinheiro do trabalhador. Eu sempre digo assim, né, eu me sinto orgulhoso no bom sentido, né, de dizer que tudo isso que o sindicato possui é do trabalhador. É do trabalhador, que é com o dinheiro dele. Então o sindicato, eu digo, pode pegar no sindicato do Castro. É até meu, assim, eu como sócio também. É meu também. Então é seu. É do Eloy, é do Eloy, é todos os trabalhadores. Então, é isso que eu, como você bem falou, nós estamos numa fase boa, né? Mas acho que você conhece um pouco. Mas muito antes a gente não conhece, você pela trajetória toda, quando trabalhava no Flamas. Mas aí, a dificuldade, eu lhe digo que há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, o sindicato não tinha, porque tinha uma série de muita acanhada, né, que sabe que foi destruída, depois reconstruída e tudo, e aí a gente pagava um aluguel, eu lembro que a gente não tinha condições de pagar nem um aluguel, entendeu? E o clube aqui, mas depois, graças ao esforço, mas a gente passou por muita dificuldade para chegar até esse ponto onde nós estamos. E como eu sempre digo, né, o sindicato não é meu, não é do Chagas, não é do Vanderlei, não é toda a diretoria, enfim, a diretoria atual, né? Mas de todos os trabalhadores, e é interessante, o que a gente quer, irmão, é que esse trabalho seja continuado, né? Então, seja dado continuidade. Daqui a uns tempos nós não vamos estar mais podendo, né? Mas a gente se sente satisfeito em ver que fazer parte do trabalho, o trabalho que a gente fez, né? E futuramente os nossos netos, nossos filhos
filhos dos nossos companheiros chegam e dizem, olha, seu Castro, um dia meus meninos, meu pai, meu avô passou por aqui e deu sua contribuição. É isso, irmão? Cássio, eu queria só fazer uma colocação assim bem pequena, que muitas vezes se a gente for convidar, se você for convidar assim, uns 50 garçons para uma reunião, é muito difícil ir os 50. Não vem? Se vir 10, vem muito. Então é muito importante a gente ter um atrativo, algo que chame a atenção para que essas pessoas se interessem por seus direitos. Uma certa ocasião, conversando com o professor Denis, e ele disse que o aluno, para estudar, ele tem que gostar daquilo que ele faz. E o que é que faz ele gostar? Muitas das vezes é um bom professor. Um bom professor, ele alimenta aquele aluno com aqueles conhecimentos que o aluno fica encantado. Então, quando a gente convida assim, 50 garçons, 50 funcionários, talvez não é só a área de garçom também não, é muitas outras áreas do trabalhador geral. Se você convidar 50 trabalhadores, geralmente ele não vai para as reuniões, ele não quer aprender o que é os seus direitos e os seus deveres diante da nossa sociedade. Então, que a gente venha conhecer o garçom, o Clube dos Garçons, esse espaço maravilhoso, aí eu fortaleço cada vez mais, porque é aqui que você vai começar a dialogar com os diretores, com os funcionários que trabalham aqui, com a parte de contábil, com a parte de direito, e você vai começar a entender que a necessidade de um sindicato na sua vida é maior do que o pão que você coloca dentro da sua casa. Porque é através do sindicato que você vai saber por que você compra o pão, que você compra o leite. Isso é uma realidade. Eu aprendi isso lá em São Paulo, com os movimentos sindicatos lá. A gente se reunia, a gente discutia e comecei a entender por que o meu salário como segurança, porteiro de um condomínio, era acima de muitos outros no estado do Ceará. Por que o sindicato dos metalúrgicos sempre foram mais desenvolvidos do que o sindicato do Nordeste? Por que o Nordeste sempre foi mais explorado financeiramente pelos grandes patrões, pelas grandes corporações? E, de repente, quando chega um sindicato que formaliza esses conhecimentos, o trabalhador começa a ter atrativo para dizer, rapaz, vale a pena fazer parte de um sindicato, onde olha para o funcionário e vê que os direitos têm que ser respeitados. Então, a gente convida todos os garçons, todos os funcionários que trabalham em churrascaria, pizzaria, lanchonete, que venham até aqui conhecer o sindicato e conhecer o lado jurídico do sindicato, para você ver como você não vai se arrepender. Muito obrigado, irmão, pela sua participação. E eu também queria, aproveitando a questão, a gente sabe aqui, né, que o companheiro Eloy, né, ele é também do movimento, não só o movimento sindical, mas também o movimento comunitário, e ele gostaria também de dar uma palavrinha. Mas antes, porém, eu queria mandar um alô especial para o nosso assessor jurídico, o Dr. Ezra Azevedo, e a doutora Jamile, que sempre escutam a nossa programação. Qualquer dia ele vai vir aqui para dar uma explanação geral aqui a respeito do movimento. Quero também cumprimentar também o Luiz Onofre, que ele é o presidente da Festa Nordeste, e o Kleber, que estão aqui no Cariré, né? E eles estão retornando para Fortaleza, que vai ter ido, mas vão assistir na programação Caminho. O Carlinho lá em Crateús, também Renato, lá em Juazeiro do Norte, e também o Alex, lá em Calcaia. Eu queria, cara, também, queria dar um alô aí para a turma que está escutando, o Grande Imperador, que está na escuta, o Luiz Siqueira, que está na escuta, né? Eu queria parabenizar o Edivaldo Filho, que esteve aniversariando nessa semana, Damásio de Azevedo, que teve aniversariando também nessa semana, e um amigo nosso que nos deixou, acho que foi na época da Covid, o amigo Farrapo, que estaria completando um ano. E também eu soube, o Adalberto, Castro e Eloy, faz 2 anos que faleceu um amigo da gente que trabalhou na Grandene, que é o Luiz Mauro, e eu soube ontem através do Carlinho, Carlos que trabalha na Guarda Municipal, lamentar profundamente essa perda, a moçada aí que estou escutando aí, Chico Souza, Erivaldo, Batista Paiva, que está nos ordenando nesse exato momento, com certeza com o rádio ligado,
Nosso amigo Luiz Mauro deixou de um acidente lá na Uruoca. E eu fiquei muito triste ao saber dessa perda. Nosso amigo Luiz Mauro, que trabalhou muito tempo na Grandene de vigilante e estava contribuindo com o filho dele numa empresa de autoescola na Uruoca. Um belo dia, perdeu a vida em acidente. E a gente está sempre comunicando com os amigos que trabalham na Grandene, com essas perdas, dos aniversários. E isso é importante, a gente estar interagindo com essas pessoas e sabendo o que está acontecendo ao nosso redor. Eu sempre digo que o conhecimento do que está acontecendo ao nosso redor, se a gente não estiver dominando esses assuntos, a gente fica um ser muito isolado. E não é isso que a gente... Quem trabalha em rádio não é um ser isolado. Tem que sempre sabendo das coisas, né? Abraço aí para todas essas pessoas que estão escutando, parabenizando, né? Estamos aqui, né? Com satisfação imensa. E agora nós vamos ouvir também aqui a participação do nosso companheiro Eloy Gamileira, né? Eloy Neves Gamileira. Rádio Programa Show de Domingo, Eloy da Rádio Pinambá 100.3 e também, né, pela Rádio Web, a Rádio Web Central CM. Quero cumprimentar também o nosso diretor Zé Catino, do Tupi Júnior, que também sempre tem um tempinho, estão ouvindo a nossa programação. E todo o nome deles, cumprimento todos os radialistas, Rádio Pinambá e os radialistas em geral. Eloy. Pois é. Primeiro eu quero saudar todos os ouvintes aí da Rádio Pinambá, programa Show de Domingo, que todo domingo nos ouve, né? Aqui estamos com o companheiro Cássio Cardoso, com o irmão Oliveira, que faz parte de uma geração que dedicou muito de sua vida a causas sociais. Eu, quando muito jovem, eu fui uma vez convidado para participar como secretário executivo de uma entidade de elite, né, que é clube de serviço. E eu prestei serviço muito tempo, aprendi muita coisa, né, com a elite de Sobral, mas optei em servir as pessoas mais humildes, né, que são os trabalhadores de Sobral, as pessoas das comunidades carentes, né? Esses bairros da periferia. Prestei muito serviço também às associações de bairro da nossa cidade, aos sindicatos, foram diversos, né? Todo mundo me conhece, já passei por muitos. E entidades que defendem os interesses de diversas categorias, né? Associações, como nós citamos aqui, o nome de alguns companheiros das antigas, né, que é o Albertino, da Associação dos Calçadistas, né, que surgiu antes do Sindicato dos Calçadistas. Citamos aí o nome do Assis Carlos, que é um rapaz que fazia muitos projetos sociais para diversas associações de agricultores, familiares, entendeu? Então, das pessoas que eu já servi, graças a Deus, tivemos a oportunidade de colocar um sindicalista, o primeiro agricultor, uma pessoa muito humilde, a servir como vereador na Câmara Municipal de Sobral, foi o seu Raimundo, que Deus o tenha. E assim a gente segue a nossa missão, graças a Deus, com pequenas vitórias, né? E vitórias essas, cada formiguinha fazendo a sua parte para servir ao movimento sociais e ao movimento sindicalista de Sobral. Assim, é uma missão que a gente optou em fazer, né? Uma decisão que nós tivemos em servir ao social. E, independente de tudo, cada um segue sua parte, contribuindo com a sociedade de Sobral, né? Uma vez o papai me mostrou um livro, acho que era do Carlos Patriolino, que falava das pessoas, povo de Sobral, né, sobre as pessoas que faziam parte da sociedade, que não eram aquelas pessoas mais abastadas, mais ricas, que são eles que escrevem a história, mas também a história daquelas pessoas mais simples da cidade, que contribuíram de alguma forma com o social, de nossa cidade, né? Que é os movimentos sociais, também de alguma forma parte cultural, entendeu? Então tudo isso a gente deve lembrar e relembrar, né? Seguimos aí com
nosso programa. Que Deus nos ilumine a todos, né? Você falando aí sobre essa questão das pessoas que fizeram parte de Sobral. E o Babá, o Pinambá, estava aniversariando essa semana, cara. E eu parabenizei o Babá lá na Voz FM. E ele, Babá, meus parabéns. Você para mim é mais importante que Sobral. E ele me viu lá no Teatro São João e me agradeceu dessas palavras. Por que eu disse que o Babá era mais importante que a cidade de Sobral? Você falou uma coisa, quem é que escreve a história de Sobral? São os escritores. Os escritores vão falar de quem? Do prefeito ou do gari? Quem está na administração da cidade é o prefeito, é o governador, é o presidente. Quem vai ser falado em Sobral, no Brasil? É o Lula ou quem nunca foi candidato a presidente? Lula. Então, nós, meros coadjuvantes, porteiro, agricultor, servente, pedreiro, garçom, churrasqueiro, cozinheiro, pizzaiolo, não vai ser conhecido na cidade de Sobral. Porque a história fala dos grandes imperadores, não fala daquele camarada que reivindicava dos grandes imperadores. A história vai falar. É um historiador, Alberto Mendes, né? Pois é, o próprio Adalberto, quando ele coloca naqueles textos dele, das pessoas que passaram por Sobral, como ele queria, com certeza, colocar o José Wilson Brasil. O José Wilson Brasil, que teve com Dom José do Pinambá da Frota. Ele coloca também. Pois é, mas ele coloca, o Adalberto é uma pessoa simples da sociedade, do meio do povo. Mas se você for olhar outras pessoas, jamais vão colocar José Wilson Brasil. Jamais vão colocar Francisco Edinaldo Neves, que escreveu o livro lá no bairro das Pedrinhas. Francisco José de Holanda, o Ruco Baiá, que criou a história de samba Unido das Pedrinhas e fez parte de uma história do bairro. Não só ele, outras pessoas. O seu Antônio Duca, que trabalhou muito tempo de vigilante, Dona Maria Duca, que trabalhou como merendeira nessa escola Ramos, próximo ao patronato. Então, Panteca, né? Exato, Panteca. Mestre Panteca. Então, essas pessoas não vão estar nos livros históricos da cidade de Sobral. Não vão. Pessoas humildes, simples, sempre vai ficar no anonimato, né? Vai ficar escondido, esquecido. No marido do Puraqué, que eu homenageei a rua, pedi através disso, foi através de mim. Não foi. E aí é onde a gente tem a deixa de acreditar mais nos pobres, de acreditar nas pessoas mais humildes, nos que lavam o carro, nos agricultores, nos que vivem na baixa renda, porque de lá saem pessoas, são pessoas inteligentes, muitas pessoas cultas, não são acadêmicos, porque não tiveram aquela oportunidade. E aí hoje outra pessoa que eu queria homenagear, uma menina que saiu lá de Guaraciaba e se formou-se em medicina, né? E quem pagava o aluguel dela era a prefeitura de Guaraciaba do Norte, para você ver a simplicidade dela. E que apareçam mais Marias como ela, que se forme em medicina e que vá se um dia fazer conhecido na própria cidade dela, que é Guaraciaba do Norte. Eu espero que nós tenhamos esse valor e dê para as pessoas humildes, simples, né? Com certeza, Peteu, você que está aí na escuta, se alguém for escrever um livro, espero que coloque o seu nome, do Adalberto, do Castro, que fizeram parte da radiofonia sobralense, porque são pessoas que... Será que a gente se lembra do Francisco da Chaga de Oliveira? Do Chaguinha? Da dona Marta Coelho, que ligava sempre para a Rádio Tupinambá, para todas as emissoras, dizendo para onde nós vamos andar com tanta violência. E ela falava pausadamente. E isso são pessoas que eu me lembro. Pessoas que eu me lembro, que faz parte da nossa história, que deveria ter um escritor que colocasse a história dessas pessoas e seja conhecido, e fosse conhecido na nossa cidade. Valeu,
você fez uma boa colocação e isso é importante, a gente sempre reviver essas pessoas que viveram do nosso passado e que fizeram parte, que são muito mais importantes, e aí é onde eu chego no babado, muito mais importante do que a cidade de Sobral, porque se não fosse vocês, se não fosse nós, Sobral não estaria onde está. Ok, irmão, que beleza, né? Foi sensacional o programa hoje. Já são 13 horas e 23 minutos, né? Então nós estamos ficando pelo aqui, né? Era o que nós tínhamos dentro do Informe do Trabalhador Hoteleiro. Nós também entramos em outros assuntos, né? Mas assunto tudo não saindo da linha. Assunto relacionado ao social, às pessoas humildes, né? A cultura. Então foi muito bom. Espero que os ouvintes tenham gostado. Mas eu queria cumprimentar também aí, não esqueci de cumprimentar o Valdomiro, né? Valdomiro é ouvinte cadeira cativa, são pessoas humildes, né? Mas que são ouvintes, que está ligado lá em Alcântara, e também a dona Auri, dona Auri, ela é ouvinte cadeira cativa lá em Meroquinha. Então estou ficando pelo aqui e prometo voltar próximo domingo com o Informe do Trabalhador Hoteleiro, no quadro o programa Show domingo, minha participação com o Informe do Trabalhador Hoteleiro. E agora, companheiro Alberto Mendes, dá continuidade e encerra a programação. Muito obrigado, meu companheiro Alberto. Bora. Você vem agora. Pegou? Alberto. Ok, Alberto, pois pode continuar, tá bom? Muito obrigado e até o próximo domingo. Pronto. Porque tem que ligar um pouquinho, né? Aumenta aí. O Espetinho, Mangueirinho e o Pai fica localizado no quiosque do Parque da Cidade, a organização é do Chico Antônio. E aqui é a família do negócio, aí a coisa acontece, a coisa funciona todos os dias a partir das 17 horas, menos ao domingo, né? E aí o Chico Antônio está na geral. Fica ali naqueles quiosques próximo à rotatória do Parque da Jesus. É no Parque da Cidade, mas próximo à rotatória, não é na